O objetivo da psicoterapia é tornar as pessoas livres. O trabalho do psicoterapeuta deve ser o de ajudar as pessoas a encontrarem a liberdade para realizar e cumprir seu potencial. O foco na cura de uma doença específica ou na solução de um único problema está errado. A tarefa da terapia é ajudar os clientes a expandir e desenvolver sua consciência, empurrando-os assim para a possibilidade de livre escolha e responsabilidade por ela. A maioria das pessoas recorre a um psicólogo com algum problema óbvio e específico, ao que parece, que interfere na vida, causa incômodo, priva-as de algo, traz dor e preocupações. A própria pessoa formulou esse problema, definiu-o intuitivamente e, é claro, já conseguiu desenvolver sua atitude negativa e repulsiva em relação a ele. A pessoa decide que esse problema precisa ser removido o mais rápido possível, para realizar alguma intervenção psicológica, ou para obter uma receita pronta, para se reprogramar para viver fácil e livremente após a operação. Isso pode soar como: tenho relações ruins com meu marido, esposa ou pais. Quero mudar nossas relações, não consigo encontrar uma pessoa amada. Quero criar uma família, sou muito irritável. Quero ficar mais calmo, não consigo encontrar minha vocação profissional. Onde eu possa me realizar, não quero ser tão fraco de vontade. Perdi o sentido da vida, sinto um vazio e assim por diante. Essa lista pode ser interminável. Parecia que era um problema óbvio, que deveria ser resolvido agora. Mas se uma pessoa procura um médico com uma queixa e um sintoma graves, é improvável que o médico encaminhe imediatamente o paciente para um procedimento, uma cirurgia ou passe uma receita. Para começar, serão realizados diagnósticos, análises, exames necessários. O mesmo acontece com a psique humana, que é um sistema muito complexo e seus processos exigem atenção cuidadosa e estudo da vida da pessoa, como ela vive, constrói relacionamentos consigo mesma, com os outros e com este mundo, mas não uma intervenção cirúrgica imediata. Há muitas manifestações externas de problemas internos endurecidos e confusos, que claramente parecem não ter relação entre si. Uma pessoa sofre com um comportamento externo e quer removê-lo, sem entender o papel importante que ele desempenha em sua vida agora, o que está por trás dele nas profundezas de seu mundo interior. Por exemplo, uma moça vem à sessão e fica intrigada com o fato de não conseguir encontrar um homem e pede ajuda para isso, mas, quando começamos a trabalhar, descobrimos que ela mora com os pais, que estão ativamente tentando combiná-la, mas ela ainda não se decidiu. E então chegamos ao fato de que ela tem muito medo dos pais, sente uma grande responsabilidade por eles, ao mesmo tempo em que recebe proteção e apoio deles, que a ajudam a tomar muitas decisões na vida. E, é claro, se ela se casar, terá outra família e ainda assim deixará de lado os pais. Terá de viver uma vida adulta, tomar decisões independentes, cometer erros, mas não sentirá essa proteção e tutela. Ou em outro caso, quando um homem não consegue criar um relacionamento de longo prazo, ele não tem tentado ultimamente, porque vê desde o início que isso não levará a lugar algum. No decorrer da terapia, revelamos seu desejo de garantias nos relacionamentos, o que é importante para ele por parte do parceiro. O medo de incerteza, o desejo de controlar sua vida e as outras pessoas, grande insegurança, ressentimento em relação às mulheres, medo de que elas o usem, ou rejeitem. É por isso que, no início da psicoterapia, a pessoa vê, via de regra, a ponta do espelho de sua situação e de seus problemas. Para ver a parte principal, é necessário que o terapeuta e o cliente mergulhem juntos em seu modo de ser. Os médios desempenham um papel importante na maneira como vivemos nossas vidas, nos cenários de vida que escolhemos e nos problemas que enfrentamos. Há inúmeros deles, mas gostaria de me deter nos mais básicos e rotulá-los de forma mais existencial. Os medos em geral têm um recurso muito forte e importante. Eles nos permitem evitar um objeto perigoso, nos permitem nos preservar e nos ajudam a sobreviver. Portanto, é bastante normal em nossa natureza sentir medo. Mas também precisamos do medo para que a pessoa, superando-o, siga em frente, cresça, mude, se adapte a essa vida imprevisível. A capacidade de ser você mesmo depende da capacidade de enfrentar sua ansiedade e seguir em frente apesar de sua ansiedade. No início da psicoterapia, esses medos podem não ser visíveis para o terapeuta ou para o cliente. Não estão na superfície, mas vemos as consequências desses medos no início. Quais são os medos que nos afetam e afetam nossas vidas? O medo de cometer um erro desde a infância. Nos acostumamos a ser elogiados por bom comportamento, por trazer 5 da escola,
por alcançar o primeiro lugar em uma competição esportiva e por sermos bem falados por nossos professores. Nossos pais ficam muito satisfeitos quando os agradamos com nossas conquistas. Isso aumenta a autoestima deles, pois seus filhos são uma extensão deles mesmos. Se não estudarmos bem, chegarmos atrasados à escola, sujarmos nossas roupas, fizermos as coisas do nosso jeito, danificarmos equipamentos, quebrarmos pratos, receberemos imediatamente um feedback negativo e seremos repreendidos. As crianças aprendem por si mesmas que podem receber emoções positivas e admiração de seus pais, de seu ambiente, de seu amor e aceitação, se cumprirem determinadas condições. E então aceitamos esse pai avaliador em nosso mundo interior e vivemos como parte de nós mesmos. Começamos a nos repreender e a nos criticar por não termos sucesso em algo. Tentamos fazer tudo certo, nos comportar como deveríamos. Ser bons meninos e meninas para obter a aprovação dos outros e de nós mesmos. Esse medo nos impede de correr riscos, improvisar e tentar algo novo. Porque temos medo de fracassar, de cometer um erro, e isso será doloroso para nós. Começaremos a nos roer, porque não atendemos aos nossos critérios. E isso nos impede de nos desenvolvermos. Sentimos uma tensão constante. Se estamos fazendo tudo certo, duvidamos, nos preocupamos, repetimos essas histórias várias vezes, culpamos a nós mesmos e os outros. Tudo isso porque não conseguimos aceitar com calma que estamos errados e que isso é normal para qualquer ser humano. Por exemplo, um jovem costumava coletar opiniões, recomendações e conselhos de pessoas com autoridade e conhecimento antes de fazer qualquer ato significativo ou tomar uma decisão importante. Sim, ele tinha medo de cometer um erro, então se assegurava e verificava novamente, tentando compartilhar a responsabilidade por seu possível fracasso com os outros. Afinal de contas, depois disso, ele se engoliria e se culparia, desperdiçando ainda mais energia em uma escolha perfeita. Se você encontrar esse pai crítico em você, que não dá paz a você e aos outros, não se apresse em combatê-lo. O mais importante é vê-lo, percebê-lo e entender como ele funciona, o que ele consegue e o que ele lhe dá. Talvez ela o proteja de sentimentos dolorosos, é claro que o impede de se desenvolver, mas ao mesmo tempo faz seu importante trabalho. Portanto, é importante aceitar, conhecê-lo gradualmente, conhecê-lo, entendê-lo e, assim, os danos dolorosos causados por ele em sua vida diminuirão. Medo de inadequação ou medo de rejeição. Agrupei esses medos em uma categoria porque eles têm um ponto de partida e uma natureza comum. É claro que eles estão diretamente relacionados ao ponto anterior e, até certo ponto, a todos os medos descritos aqui. Muitas pessoas baseiam suas vidas em receber a aprovação dos outros, em buscar o reconhecimento e apreciação dos outros, em receber amor e admiração. Isso se transforma em manifestações de comportamento, estilo de vida e maneira de construir relacionamentos com os outros completamente diferentes, mas com motivos semelhantes. Por exemplo, isso pode ser expresso no desejo de se adequar a algum círculo de pessoas em termos de roupas, carros, modo de falar e de se comportar, para construir em torno de si uma lenda de sucesso, importância e significado. Essas pessoas têm muito medo de não se conformar e de não serem reconhecidas, de receber uma avaliação ruim. Isso é semelhante à rejeição, ao reconhecimento de sua imperfeição. No extremo, essas pessoas podem ser dominadas por sentimentos muito tóxicos de raiva, ressentimento, medo de inadequação e vergonha. Elas desvalorizam, demonstram desrespeito pelos outros e por seus sentimentos, criticam, demonstram decepção com o outro e destroem a outra pessoa. Isso lhes dá uma sensação de vitória interior sobre seus sentimentos. É como uma droga que lhes dá alívio depois de tomá-la, e essa destruição de dignidade da outra pessoa lhes dá um senso de autoestima. Essas pessoas afastam muitas pessoas de si mesmas, perdem relacionamentos, amigos, entes queridos e, paradoxalmente, precisam mais de outras pessoas, de seu amor e aceitação. Não especificarei aqui diagnósticos e outros aspectos, pois isso pode atrapalhar a pesquisa da própria pessoa. Mas, muitas vezes, tem origem na ferida dolorosa da infância, que surgiu devido à rejeição dos pais ou entes queridos, à perda do amor tão desejado por parte deles, à falta de aceitação e sensibilidade ao mundo interior da criança, à atenção aos seus sentimentos, experiências e necessidades, quando ela mais precisa. O medo da rejeição também pode se manifestar de maneiras aparentemente opostas. Por exemplo, é muito difícil para uma pessoa estabelecer um limite, dizer não, ser ela mesma, em vez de tentar sempre agradar aos outros. Afinal de contas, ao se expressar,
Você não pode gostar de alguém. Essa pessoa, como um radar poderoso, capta a atitude em relação a si mesma, as emoções que causa nos outros e tenta, de todas as formas possíveis, ajustar-se, tornar-se agradável, parecer boa. Afinal, quando sente uma atitude negativa ou até mesmo uma atitude neutra, ela sente a experiência, a própria dor da rejeição. Infelizmente, uma pessoa pode entender de cabeça que não gostará de todos, mas isso já funciona como um padrão estabelecido e uma forma de interagir com o mundo, cujas origens também podem estar na infância, quando a criança experimentou a rejeição dos pais, a perda, a frieza emocional, e sua psique percebeu isso como sua própria culpa pelo que está acontecendo. E agora essa pessoa está tentando conquistar o amor dos outros. E esse estado tem diferentes manifestações. Uma mulher não conseguia demonstrar raiva de forma alguma, tinha de sentir esse sentimento internamente e reprimi-lo quando alguém a decepcionava, a ofendia, violava seus limites. Ela imediatamente inventava desculpas para essas pessoas e começava a ficar com raiva de si mesma por ter sido estúpida novamente, deixando que os outros se aproveitassem dela. Quando analisou mais a fundo a si mesma, sua experiência de vida, seus relacionamentos com as pessoas, percebeu um grande medo de que as pessoas se afastassem dela se ela demonstrasse raiva, expressasse sua opinião, as recusasse. Elas a veriam como má, e ela perderia os relacionamentos, a aceitação e o amor dos outros, sua imagem de ser boa para todos, o que lhe permitia criar a ilusão de seu próprio valor. Esse medo da rejeição pode se transformar em dependência amorosa, quando a pessoa não consegue mais respirar sem o outro, em uma espécie de desejo de fusão, e também pode levar, mais cedo ou mais tarde, a estados depressivos graves, abuso de si mesmo, destruição da autoestima e desvalorização de si mesmo. Medo da intimidade. O medo da intimidade não é encontrado com frequência na superfície do comportamento das pessoas. Não se trata de ermitas e solitários, embora também existam pessoas assim. Como, então, o medo da intimidade é expresso. O que é esse tipo de medo que a pessoa tem? Sim, há pessoas que admitem e dizem abertamente que querem ficar fora dos relacionamentos, pois vêem neles dificuldades para a sua vida. Querem independência, e a família e os filhos apenas limitarão sua liberdade, sua vida brilhante. Nisso também é possível ver o medo de ser dependente de alguém, e os relacionamentos são sempre um tipo de dependência. O medo de não realizar sua individualidade, de se dissolver no lugar comum. Essas relações parecem superficiais, rápidas e fáceis, quando uma pessoa mantém outras pessoas à distância, usa uma máscara e deixa que outras pessoas se aproximem dela. Por exemplo, um homem, quando sentia que gostava de uma mulher, imediatamente começava a criticá-la. Ele queria intimidade e relacionamentos, mas afastava rudemente as mulheres que lhe demonstravam sentimentos carinhosos. Os relacionamentos nem sequer começavam. Mais tarde, ele corrigiu seu comportamento, tornando-se mais cortês com as mulheres e deixando de ser grosseiro com elas. Começou a conhecê-las, mas não conseguia manter esses relacionamentos por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde começou a afastá-las veladamente. Assim que se apaixonou por uma mulher, ele ainda começou a expressar reclamações e críticas, e o relacionamento foi novamente destruído. Ponto e vírgula. Em algum momento, ele começou a fazer isso de tal forma que a própria mulher o deixou. Parou de demonstrar atenção e interesse. Nunca lhe ocorreu que ele pudesse ter um medo profundo da intimidade com uma mulher, um medo que ela pudesse destruí-lo. Na verdade, suas críticas às mulheres eram uma forma de se proteger contra a violência. De fato, suas críticas às mulheres eram apenas um mecanismo de defesa que as repelia, sua forma de autodefesa. Ou uma mulher que começou a sentir medo de não ser bem-sucedida em formar uma família. Ela está constantemente se encontrando com homens casados ou iniciando relacionamentos com aqueles que a veem com um romance fácil e sexo sem compromisso. Quando ela começou a falar sobre o que um relacionamento ideal significa para ela, como ela o imagina, que experiência teve com homens, imediatamente suas preocupações e ansiedades se manifestaram, como estar em um relacionamento normal, em que ambos querem sinceramente conectar suas vidas um com o outro, estão mutuamente interessados um no outro, ninguém trai ou esconde seu relacionamento, em que ela não tenta lutar por um homem com outra mulher, não sente tensão e medo de que ele a rejeite. Porque ela não pode encontrar um homem livre que queira construir uma família feliz com ela. Aqui ela está perdida e sente uma clara ansiedade, confusão. Como ela pode estar em um relacionamento assim,
Porque ela tem medo disso. Ela está tão acostumada a essa luta por amor e sinceridade que a própria luta a substituiu, porque era mais segura do que a intimidade e os relacionamentos assustadores. Portanto, gostaria de chamar a atenção para o fato de que os relacionamentos podem não dar certo não porque não haja um parceiro adequado, mas por causa do medo da intimidade, do medo de se revelar, de sofrer decepções, de se tornar dependente de outra pessoa, de ser rejeitado e de sofrer dor. Talvez, por ter tido experiências traumáticas com entes queridos e não tê-las vivido, não tê-las aceitado em sua vida e não ter mudado. Assim mesmo, a pessoa se priva da oportunidade de criar um relacionamento harmonioso. Medo dos próprios sentimentos. Todos nós experimentamos sentimentos negativos no decorrer de nossa vida. Somos tão organizados que nos deparamos com nossa esfera sensorial emocional todos os dias, a cada segundo. Experimentamos sentimentos, emoções e alguns efeitos. É parte de nossa natureza, parte de nossa vida. É uma bússola que nos ajuda a navegar por nossos próprios desejos e nosso estado interior. Nos dá uma maneira de entender melhor a nós mesmos e às outras pessoas. É claro que, quando uma pessoa os ignora, esforça-se durante toda a vida para confiar apenas em argumentos e raciocínios racionais. Ela prende ainda mais seus sentimentos, tenta amputá-los e, então, simplesmente deixa de ouvi-los e gerenciá-los, deixa de entender a si mesma e aos outros. Afinal de contas, são nossos sentimentos que não mentem. A pessoa passa a ter cada vez mais medo de seus próprios sentimentos, não entende como usá-los, qual é seu alcance e escopo, quais são suas consequências. Vivemos em um mundo injusto e, às vezes, cruel, onde há o luto da perda e a perda de um ente querido, a dor da rejeição por outra pessoa, o ressentimento e a decepção da traição, a irritação e a raiva das pessoas próximas a nós. Todos esses sentimentos são dolorosos, eles nos consomem, nos atormentam e até paralisam nossa vida, afetam o relacionamento com os entes queridos. Por isso, queremos abafá-los, fingir que está tudo bem, mudar para alguma atividade, ter novas impressões, dar a nós mesmos atitude. Estou bem, tudo vai passar. Mas isso é um auto-engano que, mais cedo ou mais tarde, será revelado. Os sentimentos não vividos e não realizados se transformarão em novos medos, defesas e começarão a afetar nossa saúde e a comunicação com os entes queridos. Não se pode fugir de si mesmo e, mais ainda, de seus sentimentos. Um homem que passou pela perda, pela morte de um ente querido e não lutou contra isso, não reuniu forças, não abafou sua dor, depois de algum tempo pode enfrentar uma grave depressão, perda do sentido da vida e solidão. Enquanto ele cabeça afastava esses sentimentos de si mesmo, eles fermentavam como vinho em uma garrafa, sem conseguir sair, machucando todo o seu ser, envenenando sua vida. Depois do que era difícil para ele deixar outra pessoa se aproximar e, se tentasse, ele expulsaria essa pessoa de sua vida de todas as maneiras possíveis. Ele não conseguia deixar ir aquele ente querido que partiu de jeito nenhum, ou uma garota que enfrentou a rejeição da mãe quando era jovem, a falta de amor, afeto e carinho, que não tinha apoio real, e que, em uma idade mais madura, negou a dor, o ressentimento e a raiva em relação à mãe, o desamparo e o medo que sentia, pois tinha medo de perder a mãe que lhe restava. Mas o custo disso foi que ela destruiu relacionamentos com outras pessoas, desvalorizou-as, expressou agressividade interna, ficou muito ressentida e vulnerável. Pode parecer que, ao mergulharmos em nossos sentimentos, ao vivenciá-los, ao percebê-los, nos tornamos mais fracos. Um jovem estava sempre tentando falar sobre seus sentimentos e, quando tentávamos pará-lo e mergulhar neles, ele começava a chorar, seguido de muita dor. Mas ele tinha medo de que isso o enfraquecesse, que ele desmoronasse e não conseguisse lidar com a situação. Portanto, é em contato com os sentimentos, a dor e a ansiedade, os medos, a tristeza e outras experiências que a pessoa se torna mais forte, compreende melhor a si mesma, sua vida e as outras pessoas, e ganha estabilidade e integridade. Medo de perder o controle e o medo da incerteza. Atualmente, esse é um fenômeno muito comum na vida de muitas pessoas. Muitas vezes, é possível ver como uma pessoa tenta calcular, pensar, segurar e controlar tudo em sua vida, para que Deus não permita que algo dê errado. Qualquer incerteza causa ansiedade nessas pessoas, o que as torna muito difíceis de correr riscos e tentar algo novo. E certamente não estão prontas para a autoexpressão direta e a espontaneidade. Isso se aplica ao sucesso nos relacionamentos, em que o grande grau de imprevisibilidade e a disposição de se abrir para coisas novas
de aceitar a outra pessoa em seu mundo, de tentar entendê-la e, por meio dela, entender e se ver de forma diferente, mudarão. Afinal, a chave para a intimidade, os sentimentos sinceros, o interesse um pelo outro, a intimidade sexual e a obtenção de prazer. Com isso é a disposição para a espontaneidade ao se expressar. Frequentemente encontramos pessoas que promovem um modo de vida patriarcal, lamentam que as tradições do passado estejam desaparecendo, em que cada membro da família tem seu próprio papel. Os pais impõem algumas profissões aos filhos, determinam com quem namorar, formam uma família, etc. Um homem lamentou que é uma pena que ele não tenha nascido há 200 a 300 anos, quando seus pais e a comunidade, desde cedo, escolhiam um casal, uma mulher para sua vida de casado, e ele não teria que escolher agora. Mas ele tem medo de escolher a mulher errada, com quem será feliz, e não conseguirá controlar que tudo ocorra exatamente assim. E a vida é imprevisível por natureza. Há pessoas que programam seu tempo e preenchem cada intervalo da vida com algum tipo de negócio, pois não toleram o vazio. Por exemplo, um desses homens não conseguia imaginar um feriado. Era um período problemático para ele, porque era preciso pensar em algo para ocupá-lo. Que tipo de coisas fazer? Ou uma moça estava muito preocupada com o fato de que um homem em um relacionamento poderia se comportar de forma diferente do que ele havia imaginado no início. Ela queria garantias, confiança de que as regras que foram anunciadas no início não seriam quebradas. Aqui as pessoas têm uma clara experiência e resistência à liberdade, seguida de responsabilidade pessoal pelas escolhas e consequências. É muito assustador para elas sentir que uma pessoa dentro de si tem total liberdade de escolha e vontade, e elas mesmas querem limitar essa liberdade, predeterminar sua vida por algo e não fazer escolhas, não cometer erros pelos quais são responsáveis, sofrer, culpar a si mesmas. A liberdade não é um estado tão belo e inspirador para essas pessoas, que inconscientemente não sabem como dispor dela. O outro extremo desse medo é a visão embutada das possibilidades de mudar a própria vida, a incapacidade de escolher um caminho alternativo, a manutenção e a persistência em seu modo de vida habitual, como se diz no pântano nativo. Sim, isso pode trazer dor, desconforto. A pessoa sofre, reclama, mas ela simplesmente fica paralisada pela ideia de que tudo pode ser diferente. Aqui, cenários prontos e habituais já foram elaborados, o que traz certos benefícios. Esses benefícios também podem estar no ambiente próximo, que resiste às mudanças dessa pessoa de todas as formas possíveis. Assim, todos nós vivemos com nossos medos, que foram formados durante nossas vidas. Surgiram como defesas contra sentimentos e experiências dolorosas, contra a repetição de certos eventos traumáticos ou como formas de compensar o que nos faltava. Mas essas defesas e formas, mais cedo ou mais tarde, tornam-se ineficazes, rígidas e nos impedem de estar vivos. Isso pode ser descrito como resistência à vida, ao desenvolvimento, ao crescimento, à criação de relacionamentos harmoniosos, à realização profissional, à autoexpressão do nosso verdadeiro eu, a seguir nossos próprios desejos. Somos privados de tudo isso quando começamos a viver nas ilusões de nossos medos e a ser reféns dos guardiões de nossa paz e bem-estar, que já estão nos impedindo de sair de nossa própria prisão.